Olá, nas nossas aulas de hoje, vamos começar com uma revisão e em seguida treinarmos a nossa aprendizagem. Observando que nós estamos trabalhando com equação de segundo grau. A equação de segundo grau, ela é caracterizada por um polinômio de grau 2. Ou seja, quando nós trabalhamos a situação em polinômio, nós observamos que grau se fala o valor do maior expoente em uma incógnita ou em uma literal. Observando aí, a incógnita da equação de segundo grau é sempre observada tipo um polinômio que temos 2x ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aonde nós reconhecemos que A, B e C são números reais. Ao resolver uma equação de segundo grau, estamos procurando encontrar o valor da incógnita x. Ou seja, nós vamos tornar essa expressão aonde x vai ser encontrado valores que serão chamados de raízes. E essa expressão polinomial ou equação de segundo grau vai ser sempre igualada a zero. Uma equação de segundo grau pode ser representada com essa forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aonde nós observamos que as situações de exemplos de equação de segundo grau, o A vai ser sempre diferente de zero. E os valores de B e de C podem ser igual a zero. Para isso, nós vamos observar alguns exemplos. Veja bem, eu tenho 2x ao quadrado mais 4x mais 6 igual a zero. O valor de A é o coeficiente 2. O valor de B é o coeficiente 4. O valor de C é o coeficiente 6. Vamos ver aqui mais um para a gente observar que nem sempre o sinal é só positivo entre o termo A e o termo B. Nós podemos ter também sinal negativo. Veja bem, x ao quadrado menos 5 mais 2 igual a zero. O valor de A, o coeficiente A, é 1. O valor do coeficiente B é menos 5. E prestem bem atenção. Quando positivo, não é necessário colocar o sinal. Mas, quando é negativo, é necessário colocar o sinal. O valor do coeficiente C é 2. Veja aí, ó, é positivo. Então, nós vamos ver agora situações em que não aparece o B ou o C. E aí, quando isso acontece, é porque eles são igual a zero. Nós temos 5x menos 4 igual a 2. Aí nós observamos que o valor do B não foi expresso. Então, o B vai ser igual a zero.
aonde o coeficiente A é 5 e o coeficiente C é menos 4. Agora nós vamos ver uma situação onde nem aparece o B, não aparece o A, e a gente já sabe que eles são igual a 0. Desculpa aí, não aparece o B nem o C. O A é sempre diferente de 0 e precisa aparecer. X ao quadrado igual a 0. Quem é o valor do coeficiente A? 1. Quem é o valor do coeficiente B? E do C? 0, todos dois. E quando isso acontece, permanece sendo equação de segundo grau. Observe que as equações de segundo grau é classificada de duas maneiras diferentes. Uma é completa, quando ela tem os 3 termos A, B e C. Nós temos duas situações de equações completas, com os 3 termos A, B e C, com os coeficientes diferentes de 0. E temos aí duas situações onde não aparece o B e na outra onde não aparece o B nem o C, e que eles são igual a 0. Então, nesse caso, nós estamos trabalhando com duas maneiras diferentes, que são equações completas, equações incompletas. Equações incompletas. Para trabalhar com as equações, nós também descobrimos que só podemos encontrar as raízes através do discriminante. E esse discriminante, ele tem uma fórmula de se trabalhar, uma regrinha, chamada de delta, uma letra grega. E ele se apresenta da seguinte maneira: B ao quadrado menos 4AC. Esse discriminante nos leva a encontrar os valores de x, das quais vai tornar a sentença da equação verdadeira, onde nós vamos substituir o valor de x e vamos encontrar o resultado pela igualdade 0, onde as raízes vão ser apresentadas. Recebe esse nome para direcionar as raízes. Para que isso aconteça, nós precisamos ter a fórmula de Bhaskara para chegar às raízes. E as raízes nós chamamos de x, que é o valor encontrado para x. E aí nós temos a fórmula de Bhaskara, onde nós temos menos b mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Em outros livros, em outras situações, a gente pode trabalhar com essa fórmula direcionada para as raízes, já com os discriminantes aí, direcionando as duas raízes. Eu posso colocar x igual a menos b, que é da fórmula de Bhaskara, mais ou menos da fórmula de Bhaskara, seguido da fórmula de delta, que é a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a dividido por 2a. Eu trabalhei separadamente com delta e Bhaskara, mas você pode já, quando tiver seguro, fazer esse direcionamento aqui. O que nós precisamos compreender na hora de calcular raízes? Nós precisamos observar que quando delta é igual a 0, as soluções da equação são repetidas,
Ou seja, basta encontrar a primeira e você já sabe que ela vai se repetir na segunda. Outro passo, observar quando ela for menor do que zero, essas raízes, quando ela for menor do que zero, não existe raiz. Quando você encontrar situação em que delta é menor do que zero, óbvio que você vai encontrar um valor negativo. E quando acontecer isso, todo número negativo nós sabemos que é menor do que zero. Então, não existe raiz. Chegou, aí já para e coloca a situação explicando que não existe raiz. Agora, quando você observar que o discriminante delta é maior do que zero, aí sim, você sabe que existem as duas raízes, que você vai encontrar as duas raízes e observa porque sabe que esse discriminante delta apareceu com resultado positivo. A partir daqui, você ainda tem seu livro para tirar as dúvidas. Tem a pesquisa Google com inúmeros professores ou no YouTube e reforçar esse aprendizado antes de ir para o KISS. E o KISS é equivalente à nossa segunda aula de hoje. Bom estudo, bom KISS, boas notas.